temos falado aqui acerca dos blocos da tabela periódica, iremos falar agora acerca dos grupos e dos períodos. Ou seja, nós iremos falar agora de como é que nós podemos usar a distribuição eletrônica para identificar o grupo, assim como o período em que um certo elemento se localiza na tabela periódica. Mas antes, uma informação muito importante que nós temos aqui, que diz o seguinte: o grupo é indicado pelos eletrões de valência. Então, significa que, para que nós possamos identificar o grupo e o período em que um certo elemento se localiza na tabela periódica, então temos que efetuar a distribuição eletrônica e identificar a camada de valência, identificar também os eletrões de valência. Então, os eletrões de valência vão nos indicar o grupo a que esse elemento pertence na tabela periódica. E temos também aqui, período é indicado pelo maior número quântico principal na distribuição eletrônica. Então, na distribuição eletrônica, nós vamos procurar o maior número quântico principal. Vai ser esse maior número quântico principal que vai nos indicar o período em que esse elemento se encontra na tabela periódica. Primeiramente, nós iremos falar aqui acerca dos elementos representativos, e nós acabamos de ver isso, que os elementos representativos têm a configuração eletrônica determinada, neste caso, com o subnível S e P, ou então P, ou P. Então, sempre que a configuração eletrônica terminar com o subnível S ou P, é um elemento representativo. Temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o sólido com o número atômico com 11. Então, queremos saber o grupo e o período. Então, como é que nós vamos fazer? Simples. Primeiro, vamos efetuar a configuração eletrônica. Então, temos aqui a configuração eletrônica 1, S, 2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, já efetuamos a configuração eletrônica, temos que identificar a camada de valência. A camada de valência é aquela que apresenta o maior número quântico principal. É a camada mais externa, mais distante do núcleo. Neste caso, a camada de valência é esta que temos aqui, esta como sendo a camada de valência. Agora a pergunta é: quantos eletrões de valência nós temos? Temos apenas um eletrão de valência. E de acordo com esta informação, o número de eletrões de valência nos indica o quê? O grupo. Temos um eletrão de valência, automaticamente este elemento é do primeiro grupo. Então, podemos escrever aqui. Ele está no grupo. No grupo o quê? Temos aqui no grupo 1, ou no primeiro grupo. Então, está no primeiro grupo. Mas atenção, a configuração eletrônica determina que o subnível S, então, é um elemento representativo. Então, este número romano é acompanhado sempre pela letra A. Então, vamos colocar aqui primeiro grupo A. Então, já identificamos o grupo. E qual é o maior número quântico principal de toda a distribuição eletrônica? É o 3. Então, este 3 aqui vai nos indicar o período. Então, podemos dizer que este elemento está em que período mesmo? Está em que período? Terceiro período. Então, simples. Eletrões de valência indicam o grupo. O maior número quântico principal indica o período. Temos o eletrão de valência, primeiro grupo. É o grupo 1A, por quê? Por causa da terminação. Termina com o subnível S, um elemento representativo. Então, para elementos representativos, usamos o número romano, que é a letra A. Terceiro período, o maior número quântico principal é o 3. Simples. Temos aqui o exemplo do nitrogênio. Vamos efetuar a configuração eletrônica. Vamos ter aqui 1, S, 2, 2, S, 2 e 2, P, neste caso 3. Então, temos aqui a configuração eletrônica. A camada de valência qual é? É esta aqui, que apresenta os maiores números quânticos principais, que na realidade é o maior porque é o único número que é igual neste caso. Então, quantos eletrões temos na camada de valência? Simples, temos que notar aqui. Neste caso, a camada de valência é formada por subnível 2S e pelo subnível 3P. Então, a camada de valência toda esta aqui, temos que somar 2 mais o 3, que dá 5. Então, este elemento aqui está no grupo. Qual é o grupo? Somando aqui 2 mais 3 dá 5. Então, está no quinto grupo. Termina com o subnível P, é um elemento representativo. Então, este número aqui é acompanhado pela letra A. Então, está no quinto grupo A. E o maior número quântico principal da distribuição eletrônica é o 2. Então, significa que o elemento está em que período? Está em que período do elemento? Está em que período? Está no segundo período. Então, simples. Temos aqui outros exemplos de elementos representativos. Temos aqui o caso, vamos fazer a configuração eletrônica. 1, S2, 2, S2, 2P. Neste caso, 6. Temos aqui 3S2,
temos 3p6 e temos 4s2. Então, a camada de valência é o 4s. E a pergunta é: quantos eletrões temos na camada de valência? 2. Então, podemos dizer que o elemento está em que grupo mesmo? Está no grupo 2. Termina com S, é um elemento representativo. Então, 2A. O maior número quântico principal qual é? É o 4. Então, está em que período deste elemento? Está em que período? Está em que período? Quarto período. Está no quarto período. Simples quanto isto. Temos aqui o caso do água. Vamos fazer a mesma coisa. A configuração eletrônica qual é? Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, essa é a configuração eletrônica do água. A camada de valência qual é? É esta aqui. Quantos eletrões nós temos? Temos aqui que é 2 mais 6 outro. Então, conclusão, está em que grupo? Está em que grupo? Está no oitavo grupo. Veja que a configuração provavelmente termina com P, é o elemento representativo, então o oitavo grupo A. E o maior número quântico principal qual é? É o 3. Então, o período neste caso vai ser o terceiro período. Então, simples quanto isso aqui. Agora vamos falar como é que nós podemos identificar o grupo e o período por elementos de transição. São os elementos, neste caso, os blocos D ou então F. Então, são elementos de transição. Temos aqui o caso do ferro, o número atômico 26. Então, a configuração eletrônica qual é? Primeiro, vamos ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, depois temos o quê? 4S2 e por fim 3D6. Essa é a configuração eletrônica neste caso do ferro. Agora, notamos que a camada mais distante do núcleo é esta aqui, a camada de valência é esta aqui, seria esta aqui. Então, olhando para o número de eletrões, temos 2. Mas no caso do elemento de transição, ou seja, sempre que a configuração tem determinado no subnível D, para identificar o grupo, temos que somar os eletrões que aparecem sempre no penúltimo subnível e no último. Então, temos que somar estes 2 com estes 6 aqui, para que nós possamos identificar, neste caso, o grupo. Então, vamos ter aqui 2 mais 6 vai dar 8. Então, a conclusão é que este elemento aqui está em que grupo? Está em que grupo? Vai estar no oitavo grupo. Então, sempre somar os eletrões que aparecem onde? No penúltimo subnível e esse que aparece no último subnível. Então, temos que somar estes 2 com estes 6 que dá 8. Mas 8 o quê? Veja que a configuração não determina o D, subnível D. Então, é um elemento de transição. Elementos de transição, nós usamos a letra B para indicar. Então, vai ser o oitavo grupo B da tabela periódica. O maior número quântico principal é o 4. Então, podemos dizer que este elemento tem um período mesmo. Qual é o período? O período vai ser, neste caso, o quarto período. A forma de analisar o período é a mesma para elementos representativos, assim como transição. Só a forma de identificar o grupo é meio diferente, pois temos que somar, no caso de elementos transição, os eletrões, neste caso, que aparecem aqui e os que aparecem no subnível. Temos aqui o caso do escândalo, então, configuração eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, depois 4S2 e 3D. Então, neste caso aqui, para identificar o grupo, temos que somar os eletrões que aparecem no penúltimo e no último subnível. Temos que somar aqui estes 2 com este 1, então dá 3. Então, conclusão, vamos dizer que ele está em que grupo mesmo? Está em que grupo? Vai estar no terceiro grupo. Mas terceiro grupo o quê? Termina com D, um elemento de transição, então temos que colocar aqui a letra B. Terceiro grupo B da tabela periódica. Qual é o maior número quântico principal aqui de toda a discussão eletrônica? É o 4. Então, ele está em que período? Este aqui está, neste caso, no quarto período. Temos aqui, finalmente, o caso do zinco. Vamos colocar aqui a configuração eletrônica. Temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10. Essa é a configuração eletrônica do zinco. Neste caso aqui, já que o subnível D está cheio, se nós somarmos aqui,
2 mais 10 vai dar 12. E de acordo com a notação da IUPAC, nós vamos contar os grupos de 1 a 18, vamos ter sem a coluna 12 da tabela periódica. Existe esse grupo 12 da tabela periódica. Mas, usando a notação tradicional, nós vamos usar aqui um número romano de uma letra. Então, neste caso aqui, sempre que deste versículo, nós somente vamos juntar aqui para a camada de valência. Sempre que deste versículo, quando o D não estiver cheio, aí sim vamos somar. Neste caso, se somarmos aqui, vai dar 12. E de fato existe o grupo 12. Esse grupo 12 corresponde ao segundo grupo B. Mas se você não quer usar essa notação usada pela IUPAC, se não quer usar a notação usada pela IUPAC, então você simplesmente quer usar esta aqui, usando os números romanos. Então, olha apenas para a camada de valência sempre que o D estiver cheio. Então, temos quantos letras aqui? 2. Então, podemos dizer que ele está entre o grupo mesmo no segundo grupo. Termina com D, segundo grupo P. Maior ou menor quanto principal 4, então o período, neste caso, é o quarto período. Simples quanto isso. Agora, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso aqui? Simples. É que sempre que a confirmação termina com o subnível S ou P é um elemento, neste caso, representativo. Então, ao indicarmos o grupo, vamos colocar lá o número é romano e a letrinha A, e sempre terminar com o subnível D ou F, um elemento de transição. Então, ao indicar o grupo, vamos colocar o número romano, depois, por fim, vamos indicar com a letrinha B. No caso de elementos representativos, nós acabamos de ver que sempre o elemento termina sua configuração eletrônica com o subnível S. A camada de valência vai ser sempre, neste caso, essa camada de valência. Ou seja, a camada de valência coincide com o subnível mais energético. A partir dos elementos da coluna 3, que são os elementos, neste caso, do terceiro grupo A, até aos elementos do oitavo grupo A da tabela periódica, nós notamos que a camada de valência é sempre formada por 2 subníveis. Então, os elementos da tabela periódica, a partir do terceiro grupo A até ao oitavo grupo A, na camada de valência, tem 2 subníveis, que são os subníveis S e o subnível P. Então, neste caso aqui, a configuração do camada de valência é formada por esses subníveis. É por isso que na tabela que eu coloco aqui, vocês conseguem ver muito bem que nos 2 primeiros grupos, a única configuração eletrônica da camada de valência é do tipo NS, ou seja, temos apenas um subnível para os 2 primeiros grupos. Mas a partir do terceiro grupo A até o oitavo, nós notamos que temos 2 subníveis da camada de valência. Temos aí o subnível S, que sempre tem 2 eletrões, e temos depois o subnível P, que tem 1 até 6 eletrões. Então, neste caso, eu quero dizer que sempre que nós tivermos um elemento do bloco P, vamos ter sempre 2 subníveis na camada de valência. Essa é uma informação muito importante para que nós possamos usá-la para identificar, neste caso, a configuração eletrônica de um átomo, tendo somente a informação do grupo, assim como do período. Então, eu vou tentar colocar aqui uma coisa bem rápida. Vamos imaginar que eu tenho aqui essa informação aqui. Eu tenho essa informação. O elemento está, neste caso, no grupo 2A e está no período, neste caso, no segundo período, por exemplo. Já mencionamos que está, neste caso, no 2A no segundo período. Então, como é que você faria para identificar, neste caso, a configuração eletrônica ou o número atômico? Simplesmente, você sabe que se ele está no segundo grupo, então a configuração eletrônica sempre termina com um S. Então, neste caso, ele está no segundo grupo A, então tem que ser S2 aqui. Então, já que neste caso, no segundo período, então, significa que o maior percurso principal tem que ser aqui com 2. Então, temos isso aqui. Agora é só efetuar a configuração que não vai chegarmos aqui. Então, vamos ter 1 S2 e 2 S2. Então, neste caso aqui, a configuração que não desse tal átomo seria este aqui, está no segundo grupo. Qual é a diferença este aqui? Está no segundo grupo, no segundo período. Então, quantos eletrões tem? É só somar este aqui, mais este aqui, dá 4. E se nós tivermos, por exemplo, um elemento que está neste caso no grupo, vamos supor que nós tenhamos no sexto grupo A e depois esteja, neste caso, no segundo período também, por exemplo. Então, nós sabemos que elementos a partir, neste caso, do terceiro período até o oitavo tem 2 subníveis da camada de valência. Então, nós sabemos que vamos ter o S e vamos ter aqui o P. Já que o período é indicado pelo maior percurso principal, então, significa que este aqui vai ser o 2S, aqui o 2P. E nós sabemos que se ele já no sexto grupo, é porque nós somamos os eletrões que ficam aqui e esses que ficam aqui. Então, no subnível S cabem apenas 2. Então, já colocamos aqui 2. Os restantes que faltam,
São aqui 4, por aqui a soma de 6. Então, neste caso, temos o quê? 6 do grupo A e segundo período. Então, quero saber qual é a configuração eletrônica. Basta fazer a configuração eletrônica até encontrando aqui o 2P. Então, vamos ter 1S2, 2S2, 2P6. Opa, neste caso tem que ser P4. Então, já temos a configuração eletrônica desse tal átomo. Então, temos quantos eletrões aqui? Simplesmente quantos? Temos aqui 2 mais 2 dá 4 mais 4, 8. Então, tem 8 eletrões ou número atômico igual a 8. Então, basicamente, era justamente isso que nós queremos trazer acerca da relação entre a estrutura atômica e a tabela periódica e até a próxima aula.